Graça e paz, queridos e queridas do Senhor, que Deus os abençoe. Meu nome é Davi e a mensagem de hoje é: guarda o teu coração. Afinal, por que devemos guardar o nosso coração? Qual a importância disso? Por que Deus pede que a gente guarde o nosso coração? Para isso eu quero começar com um texto da Palavra de Deus, que está em Provérbios 4, 23. Está escrito assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Do seu coração depende a vida, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. No sentido espiritual, o seu coração, ele é um depósito. O nosso coração, tudo que a gente vê, tudo que a gente bebe, de certa forma afeta o nosso coração. Por causa disso é de suma importância que a gente mantenha, vou dizer, o controle do que está dentro do nosso coração, do estoque do nosso coração, se eu posso dizer assim. E por causa disso também eu quero ali animar a abrir o seu coração, já que o tema é o coração. Abra seu coração para essa palavra. Eu sei que certamente você será muito abençoado. Tem um outro texto na palavra de Deus que eu quero ler também. Está em Filipenses 4, versículos 6 e 7. E diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Às vezes, a ansiedade tenta tomar conta de nós, tenta tomar conta do nosso coração. Quem já nunca teve ansioso na vida? Quem já nunca sentiu medo? Olha, eu tenho que falar de experiência própria. Dia passado, acho que faz uma semana mais ou menos, eu estava assim, muito nervoso, vou dizer. Eu estava assim, muito ansioso, que quando eu encostei no colchão, o meu coração ele chegou, vou falar assim, bater tão forte que eu tive a sensação que o meu corpo estava levantando daquele colchão. Por quê? Porque o meu coração estava cheio de ansiedade. O que estava dentro do meu coração era ansiedade, preocupação. Mas, irmão, Deus não quer isso. A gente não pode andar ansioso com qualquer coisa da vida, porque a gente tem que saber, Deus, Ele é o nosso Deus. E um dos nomes de Deus na Bíblia é Jeová Jireh, Deus da provisão. O nosso Deus, Ele vai prover tudo em qualquer área da nossa vida, em toda área da nossa vida, bem dizer, Ele vai prover tudo. Ele vai prover força, Ele vai prover saúde, Ele vai prover capacidade intelectual, capacidade emocional, capacidade física. Ele vai abrir portas, Ele vai, vou dizer assim, mexer os pauzinhos para as coisas acontecer. Então, a gente não tem razão nenhuma para ficar preocupado com qualquer coisa. Outra coisa, você já percebeu que muitas vezes a gente, por exemplo, entra em um ônibus, a gente entra em um carro, a gente não fica preocupado, mas quando a coisa é entregar para Deus, muitas pessoas se preocupam. Muitas pessoas se preocupam em entregar o controle das coisas para a coisa de Deus. E meu irmão, eu quero te dizer, se você confia em um ser humano que tem um potencial de, por exemplo, causar um acidente no trânsito, olha, por que você não confia em Deus? Deus não vai causar um acidente na sua vida, não tem nenhuma razão de ficar preocupado com qualquer coisa, seja que for. E a gente sabe, né, às vezes também pode ser o stress, pode ser essas coisas, mas stress também é uma forma de preocupação, vou dizer. Então, vou falar assim, seja assim mais atento aos seus sentimentos e tenta, vou dizer assim, bloquear isso. Mas como você bloqueia isso? Primeiramente, a gente tem que saber, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo mora dentro do nosso coração. Olha que coisa maravilhosa, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele mora no nosso coração. O próprio Deus habita dentro da gente.
E quando eu estava ansioso, 7 dias depois, essa ansiedade voltou. Mas aí eu tentei mudar mudar o chip da minha cabeça. Pensei, não, olha, o Espírito Santo mora dentro de mim e ele tá me controlando, ele controla a mim, ele controla minhas emoções, ele controla tudo que está ao meu redor. Não vou ficar ansioso. Dormi como uma pedra. De verdade, literalmente, dormi como uma pedra. Tava muito cansado também. Mas sim, isso é um outro assunto. E sim, como eu falei, o coração é um depósito. Tudo que a gente vê, tudo que a gente passa na vida, qualquer circunstância, isso vai afetando o nosso coração, positivamente ou negativamente. Vamos falar assim, você vive um acontecimento bom na sua vida. Esse acontecimento bom, ele vai refletir, você vai estar feliz, você vai estar animado, o seu coração se torna um depósito dessas coisas boas, dessas vou falar assim, dessas bênçãos, né? Mas quando você, por exemplo, só escuta coisa ruim, seu ambiente é negativo, tudo é negativo, você, vou falar assim, guarda tudo o que acontece na sua vida, dentro de você, tudo de mal, o seu coração, ele se começa a tornar um depósito de lixo. Literalmente, ele começa a se tornar um depósito de lixo. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por causa disso, tem muitas pessoas aí fora que elas, vou falar assim, elas falam mal de pessoas, elas reclamam, elas caluniam, elas tentam dividir. E você sabe por quê? Porque o coração delas está um depósito de lixo. E isso não é bom. Então, tenta se alimentar de coisas boas, tenta falar assim, atrair a presença de Deus à sua vida através da oração, através da leitura da palavra, e muda o foco das coisas, muda o foco de como você vê a vida. Começa a ver as coisas boas, começa a ver que Deus está na sua vida, independente da situação que você está. Se você estiver em um vento, por exemplo, deixa eu te falar, tem vento que é vento de Deus, e vento corrige também cursos na nossa vida. Então, não se deixa abalar por isso, não se deixa abalar por qualquer tipo de circunstância, porque Deus é maior do que tudo isso, e o seu coração merece paz. Então, guarda o teu coração, porque dele literalmente dependem as saídas da tua vida. Se você quer boas saídas na sua vida, se você quer que as situações saiam bem na tua vida, você tem que guardar o teu coração. Ah, mas irmão Davi, o meu coração ele está cheio de coisas negativas, ele está literalmente um depósito de lixo. Me fizeram mal, me lesaram, fizeram um monte de coisa errada comigo, eu só fico vivendo tal e tal e tal coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, entrega isso para Deus, libera isso do teu coração, porque a vida vai ser muito mais leve para você. Se você tem que perdoar alguém, perdoa, entrega para Deus. E outra coisa, quando você ora, pede a Deus, Senhor, que uma unção de renovo toque no meu coração. E por que unção de renovo? Porque a unção, a Bíblia diz, a unção despedaça o jugo. E todo jugo que estiver em sua vida, que estiver no seu coração, vai ser despedaçado. Mas você tem que fazer isso toda hora, e toda hora, e toda hora. E outra coisa, hein? Essa palavra aqui não é para apontar com o dedo para ninguém. Todos nós temos esse tipo de problema, todos nós temos que guardar o nosso coração, porque a gente vê várias coisas nesse mundo. Esse mundo ele já está no maligno, mas a gente tem que pensar, Jesus venceu o mundo e Deus é maior do que qualquer injustiça, do que qualquer coisa ruim, do que qualquer falar assim, do que qualquer coisa que você vê e te desagrada. Deus é maior que tudo isso. Então não deixa as coisas negativas contaminar o seu coração. Aliás, coração contaminado também é uma arma do diabo para derrubar pessoas. Você sabia disso? Tem duas armas que o diabo usa para derrubar pessoas. E um coração contaminado, isso é uma das principais formas do diabo usar. De verdade. Por exemplo, tem pessoas assim, tão carregadas de ódio, tão carregadas de coisas ruins, inclusive crentes, tá? E como você percebe isso? Quando, por exemplo, o foco, vamos falar assim, na oração,
não é mais o que deveria ser, não é mais abençoar, não é mais abençoar o próximo, não é mais buscar a presença de Deus para si, mais não, por exemplo, para lesar as pessoas. Deus, vai aí, desembanha tua espada, quebra a boca de não sei quem, misericórdia, misericórdia. Isso não, quem tem que orar uma coisa assim? Isso é totalmente desnecessário, então vamos cuidar de nós, vamos ter mais cuidado com nossas orações, com nossas petições e principalmente vamos guardar o nosso coração. Se essa mensagem foi uma bênção para você, por favor, deixa um joinha nesse vídeo, compartilha com teus amigos, se inscreve aí no canal que eu ainda vou subir muito mais conteúdo. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.